Fala galera, tudo jóia? Eu sou o André Santos e essa é a nossa primeira aula do segundo módulo da oficina de iniciação musical. Na última aula nós falamos sobre a escala, o que era a escala e como que ela é classificada. Lembrem, a escala é classificada pela quantidade de notas. Então, se temos uma escala de 5 sons diferentes, temos uma escala pentatônica, penta de 5, tônica de sons. Se tem uma escala de 6 notas diferentes, vamos ter uma hexacordal, ou hexatônica, né? E tem algumas nomenclaturas diferentes. Se tivermos uma escala de 7 sons diferentes, que é a mais comum da nossa cultura, vamos ter uma escala heptatônica, né? Toda escala de 7 sons vai ser uma escala heptatônica. Só que aí tem alguns outras nomenclaturas que vocês provavelmente vão estar mais familiarizados. Se tiver uma escala de 8 notas, vai ser uma octatônica, e assim por diante. Na escala de 12 notas diferentes, vamos nomeá-la de escala cromática. O que seria essa escala cromática? Vamos lá, lembrando que temos 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas elas vão se repetir para o agudo, vão se repetir para o grave de forma infinita, mas são 7 notas e elas vão ter algumas alterações. Mas você não vai ter, por exemplo, um Fol, um Ti. Você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A escala cromática ela vai ser então uma escala que vai constituir todas as notas que nós utilizamos no nosso sistema musical, contando as alterações. Como assim? Digamos que você tem lá no seu armário 12 ingredientes. Esses são ingredientes que você vai poder utilizar para fazer alguma receita, fazer algum doce, qualquer coisa. Desses 12 ingredientes, você vai utilizar 7. Talvez você vai escolher, vai obedecer lá como que é a receita, o que você quer, qual o sabor que você quer ter, vai escolher dentro dessas 12 ingredientes que você tem, vai fazer essa receita. Aí digamos que você quer mudar, você quer fazer uma outra receita, um outro doce, com outro sabor, você volta lá no seu armário, você tem os 12 ingredientes, você vai escolher outros ingredientes. Pode ser que algum seja repetido, pode ser que agora você esteja pegando algum ingrediente novo, e assim por diante. Então a escala cromática, ela é como se fosse esse nosso armário com todos os ingredientes que nós podemos utilizar. E a escala diatônica, que vai ser a próxima aula, que vocês vão aprender, não precisa se preocupar com ela agora, seria uma escala, seria a receita, né? Seria a escala de 7 sons apenas. Dando um outro exemplo, imaginem aqueles pães bem compridos. Você tem então uma ponta dele e você tem a outra ponta, certo? Você pode repartir esse pão de várias quantidades de pedaços. Vamos pensar em algumas repartições de forma iguais. Então você pode repartir ele em 2 partes, né? Tendo uma metade aqui, outra metade aqui. Pode repartir em 4, pode repartir em 6 partes iguais, em 8 partes iguais, em 10 partes iguais. Vamos colocar como exemplo que a menor divisão desse pão vai ser em 12 partes. Então o menor que a gente pode utilizar seria dividi-lo em 12 partes iguais. Essas 12 partes seria o equivalente à escala cromática. Tudo que for composto, toda a música vai ter alguma das notas da escala cromática. Não vai ter alguma nota fora essa escala cromática, dentro do nosso sistema musical. Lembrando, né, nas aulas passadas, a música ela não é... A forma de se fazer música não é universal. Então, vai ter culturas que vai ter outras divisões. Talvez esse pão vai ter culturas que vai dividir em 24 partes. Então, é diferente. Então, estamos tendo referência na cultura ocidental, tá bom? Então a escala cromática vai ser todas essas notinhas. Quais são essas notinhas? Vamos ter as notas naturais, que é algo que já falamos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as alterações dela. O que seriam essas alterações? Que também chamamos de acidente. Então lembre, em música, quando vocês ouvirem a palavra acidente, é sinônimo da palavra alteração, que é os sustenidos, que é esse desenho que vocês estão vendo na tela, parecendo um jogo da velha, e o bemol, que é esse B um pouquinho deitado, que vocês também estão vendo aí na tela. Então, sempre quando falamos em acidente ou alterações, estamos referindo às notas que são classificadas como notas sustenidas ou notas bemóis. Tá, o que significa? Qual a diferença delas? Eu tenho a nota Dó, em seguida eu teria um Ré, certo? Dó, Ré. Só que entre Dó e entre Ré tem uma notinha no meio delas, tem uma alteração. Essa alteração eu posso chamar de Dó sustenido, porque ela vai ser a nota que está logo acima do Dó, a nota antes de chegar no Ré. Então, entre Dó e entre Ré, eu tenho uma notinha. Se vocês repararem o teclado do piano, vocês vão ver algumas teclas brancas e teclas pretas.
As teclas brancas, elas são as notas naturais. O dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si. As teclas pretas são os acidentes, os sustenidos, dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido. Reparem aí na tela, vocês vão ver que entre uma tecla branca e outra tecla branca, você tem uma tecla preta no meio. Então seria o mesmo esquema, né? Você tem uma notinha, o dó. Antes de chegar no ré, você tem uma outra nota no meio delas, que a gente pode nomear de dó sustenido, porque ela está um pouco acima do dó. É o dó, porém alterado para cima. Ele é um pouco mais agudo. Aí reparem, ó, depois dessa tecla branca, depois do ré, entre o ré, a tecla branca do ré e a tecla branca do mi, vocês têm uma outra tecla preta. Essa seria, então, uma outra nota entre elas, que eu poderia nomear como ré sustenido, porque ela está acima do ré. Ela está um pouco acima, é o ré alterado um pouquinho mais agudo. Agora, repara que entre o mi e entre o fá não tem uma tecla preta. Então, entre elas não tem uma outra nota. Elas já são as vizinhas, são vizinhas diretas, coladinhas, vizinhos colados de parede. Toda vez que nós temos, então, vizinhos colados de parede, vamos chamar isso de semitom, tá bom? Semi significa metade, a gente pode chamar de meio tom ou semitom. Eu prefiro o termo semitom. Toda vez que você tem então, notas muito próximas, igual o mi e o fá, vai ser o semitom, que é o menor intervalo, a menor distância do nosso sistema musical. Então, do mi para o fá, você tem um semitom. Você não vai ter uma tecla preta entre elas. Agora, do fá, da tecla branca do fá para a tecla branca do sol, repara que tem uma tecla preta. Então, a gente poderia nomear essa tecla preta de fá sustenido. Então, do fá para o fá sustenido, que é um semitom. Do fá para o sol, não, porque tem alguém entre eles. Do fá para o sol, nós vamos chamar isso de tom. Eu tenho um tom completo. O que seria um tom? O tom é o equivalente a 2 semitons. Por quê? Eu estou no fá. Para eu chegar no sol, eu preciso passar pelo fá sustenido. Eu preciso pular o fá sustenido. Do fá para o fá sustenido, eu tenho um semitom. Do fá sustenido para o sol, eu teria um outro semitom. 2 semitons equivale a um tom. De fá para fá sustenido, eu teria um semitom. Mas de fá para sol, eu teria um tom. Ok? Então, reparem. Da tecla branca de sol para a tecla branca de lá, tem uma outra tecla preta no meio. Então, essa tecla preta, essa nota, seria um sol sustenido, que a gente poderia nomear. Quer dizer que é o sol alterado para cima, um semitom acima, né? O vizinho de cima. Continua sendo um sol, porém, ela é mais aguda, tem uma alteração. Se a gente for seguir a tecla branca do lá para a tecla branca do si, nós temos uma tecla preta, que seria a do lá sustenido. Que significaria que é o lá um pouco mais agudo, lá alterado para cima. Agora reparem que da tecla branca do si para a tecla branca do dó, não tem também. Não tem uma tecla preta entre elas. Então elas são, o semitom, elas são vizinhas diretas. Então você não vai ter uma nota nova chamada si sustenido. Da mesma forma no esquema do mi. Entre o mi e o fá também não tem ninguém entre eles. Não vai ter uma nota nova chamada mi sustenido. Mas o mi sustenido e o si sustenido, eles existem. E é aí que muitas pessoas confundem. Porque quando pega uma partitura, às vezes vai estar lá para você fazer um mi sustenido. E muitos aprendem que não existem. Então, o que você tem que prestar atenção? Toda vez que você vê na nomenclatura mi sustenido, quer dizer que é a nota logo acima do mi. Quem é logo acima do mi? O fá. Então, toda vez que vocês verem mi sustenido, é a mesma coisa do que fá. O resultado sonoro, tá? Elas vão ser tratadas de forma diferente, vão ser consideradas notas diferentes, mas o som é a mesma coisa. Ó, escutem um som do fá natural. Agora escutem um som do mi sustenido. Reparou? É a mesma coisa, é o mesmo som. Eu tenho 2 nomes para o mesmo som. Entendido? Então, lembrando, não vai ter uma tecla preta chamada mi sustenido, não vai ter uma nota nova, mas a nomenclatura, o termo mi sustenido, existe sim, é utilizado na partitura, tem escalas que vocês vão ver que é o mi sustenido. Ok? Mesmo esquema do si. Quando você vê si sustenido, quer dizer que é a nota acima do si, o vizinho direto, o semitom acima do si, porque o sustenido significa elevar meio tom acima. Quem está acima do si? O dó natural. Então, sempre quando vocês vê si sustenido, o resultado sonoro é a mesma coisa do dó natural. Então, no seu instrumento, seja qual for, você iria tocar a mesma coisa que você tocaria no dó natural. Então, aí nós completamos as nossas 12 notas subindo, né? Cada pedacinho desse pão, cada ingrediente. Nós teremos, então, o dó sustenido, ré sustenido, mi, do mi nós teremos o fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, e completaríamos no dó.
Vamos ver agora no piano? Olha só. Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi, não tem tecla preta, então vamos pular para o Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si e vamos completar o Dó. Se a gente for contar quantas notas diferentes teve, então tivemos 12. Ah, mas se for contar de Dó até Dó vai ter 13. Sim, mas o segundo Dó, você não vai repetir ele, você não vai contar ele porque ele já apareceu no grave. Ele está só fechando a escala. Geralmente quando se trata de escala, começa em uma nota e termina nela mesma. Começa em um chão, que pode ser o Dó, e vai terminar em um teto, que vai ser o Dó também. Mas a gente vai contar a quantidade de notas diferentes. Tá bom? Então vai ser 12 notas. Isso é escala cromática. Mas aí tem também os bemóis. Então como que vai funcionar os bemóis? O bemol é o oposto do sustenido. Então quando nós temos uma nota com sustenido, quer dizer que é aquela nota alterada para cima, mais agudo, um pouquinho mais agudo. Quando nós temos uma nota com bemol, é o oposto, ela está alterada para baixo. Ela é um semitom para baixo, ela é o vizinho daquela nota abaixo. Por exemplo, então nós temos aqui a nossa tecla branca do Dó, e nós temos a nossa tecla branca do Ré. Entre elas temos uma tecla preta, certo? Que a gente nomeou de Dó sustenido. Só que ela também vai ter um outro nome. Por que ela vai ter um outro nome? Porque ela chama Dó sustenido se a gente partir, pensar que ela está em cima de Dó. Mas nós podemos pensar que ela está abaixo de Ré também. Porque ela está entre Dó e Ré. Então ela vai chamar Ré bemol. O bemol significa abaixo. Ré bemol quer dizer a nota abaixo de Ré, que vai ser essa mesma tecla preta. Então a mesma tecla preta ela vai ter dois nomes, Dó sustenido, Ré bemol. A gente chama isso de notas enarmônicas, enarmonia. São dois nomes diferentes, ou três, né, ou seja o que for, para o mesmo som. Então continuando, a próxima tecla preta, olhem aí na tela, seria, a gente nomeou na primeira vez como Ré sustenido, porque ela está acima do Ré. Mas ela também está abaixo de Mi, então ela pode ser chamada de Mi bemol também. Então eu teria essa mesma tecla preta, ela chamaria Ré sustenido e também chamaria Mi bemol. E a gente vai seguindo esse mesmo conceito nas demais. A próxima seria um Fá sustenido. Ela está acima do Fá, por isso chama Fá sustenido. Mas nós podemos chamá-la também de Sol bemol, porque ela está abaixo do Sol. Então Fá sustenido e Sol bemol são enarmônicos. Nomes diferentes para o mesmo som. Seguindo, nós temos aí a nota do Lá sustenido. O Lá sustenido, ele tem o mesmo som, então, do Si bemol. Lá sustenido porque está acima do Lá, Si bemol porque está abaixo do Si. Ambas estão na mesma posição, é a mesma nota, é a mesma tecla do piano, é a mesma digitação que você vai fazer no seu instrumento de sopro. É o mesmo som, porém com dois nomes. Também são notas enarmônicas. Tá, quando que a gente vai utilizar na escala cromática, então, os sustenidos e quando a gente vai utilizar os bemóis? O sustenido nós vamos utilizar quando estivermos subindo na escala cromática, ou seja, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e vamos completar com Dó. Agora na hora de descer, estamos aqui no agudo, né? No teto, agora vamos descer, vamos chegar até o grave, vamos voltar, aí nós vamos utilizar os bemóis, vamos falar Dó, Si, seria Lá sustenido, mas vamos utilizar agora Si bemol, Dó, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Conseguiram entender? A escala cromática, então, ela vai ter 12 sons diferentes, mas ela vai ter mais nomes, né? Ela vai ter as 7 notas naturais, vai ter 5 notas com sustenido, 5 notas com bemóis. Mas se a gente for olhar a questão sonora, são apenas 12 sons diferentes. A escala cromática é super importante de você entender. Como eu já falei no início, ela é como se fosse todos os ingredientes. Tudo que a gente tocar vai estar utilizando alguma dessas notas. Então é importante você ter ela na ponta da língua, você entender na harmonia, entender que o Dó sustenido, na verdade, é a mesma posição do Ré bemol, que o Mi bemol é a mesma posição, é o mesmo som do que o Ré sustenido. Isso é muito importante vocês entenderem, vai ajudar muito. E também é importante vocês saberem tocar a escala cromática no instrumento de vocês. Porque quando vocês estão estudando a escala cromática, vocês estão passando por todas as digitações, por todas as possibilidades ali de notas para vocês poderem executar. Pessoal, então essa foi nossa aula de número 1 do segundo módulo sobre escala cromática. Na próxima aula vamos começar a falar sobre escala maior.